O mundo que hoje conhecemos, principalmente do lado ocidental, tem uma forte influência dos Estados Unidos e de toda a sua indústria. Mas isso não foi sempre assim, e na verdade toda essa americanização do mundo iniciou há muito pouco tempo atrás. Vamos voltar para meados de 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial, e tentar entender ao longo da história dos americanos o que tornou o país tão influente e poderoso e a que custo esse poder foi tomado. Estados Unidos, 1945 a 50. Logo nesse período, iniciou-se uma forte propaganda à cultura americana através do cinema e da indústria principalmente. A propagação da cultura americana através de filmes, música e moda foi influente para a fama dos Estados Unidos de várias maneiras. Essa forma de divulgação ajudou a promover uma imagem positiva dos Estados Unidos, já que os produtos culturais americanos retratam a cultura americana de uma forma positiva, e eles ajudam a promover a imagem dos Estados Unidos como um país moderno, próspero e atraente. Essa propagação também desenvolveu o soft power dos Estados Unidos, que é o poder de influência que um país tem sobre outros, e que tomou uma forma maior em um momento posterior. A partir dos anos 50, nós conseguimos ver um boom econômico muito grande e uma expansão em massa da cultura americana para o mundo. O advento da televisão foi um dos principais pilares para tornar isso uma realidade global. O período do auge da economia norte-americana permitiu que a televisão se consolidasse como um bem de consumo acessível a diversas camadas da sociedade norte-americana, em especial as classes médias. Esse desenvolvimento econômico fez com que a televisão se tornasse um bem de consumo comum e, em 62, cerca de 90% dos lares norte-americanos possuíam um aparelho. A TV ficou famosa nos Estados Unidos porque virou uma forma de comunicação global e muita gente queria pagar para mostrar anúncios nela e assim financiar os programas. As transmissões televisivas reforçavam os padrões culturais da sociedade norte-americana nas décadas de 50 e 60 e se baseavam na defesa do American Way of Life, promovendo ainda mais a popularidade e estilo americano dito anticomunista. Inicialmente, a programação de televisão era formada inteiramente por programas apresentados ao vivo e, até a década de 50, as transmissões televisivas eram todas em preto e branco, sendo que a primeira transmissão em cores aconteceu nos Estados, em 54, e se popularizou no planeta por volta dos anos 70, época em que a televisão ainda estava chegando aqui no Brasil. O triste é que, assim como parte boa da cultura americana foi disseminada ao mundo, a parte ruim e problemas culturais e políticos também eram pregados abertamente pelo cinema e televisão da época. Essa década também foi marcada por uma forte influência da música, destacando aqui o rock and roll. O rock and roll foi um fenômeno global na década de 50. Artistas como Elvis Presley, Bill Haley e Chuck Berry se tornaram estrelas em todo o mundo, e sua música ajudou a promover uma imagem positiva dos Estados Unidos. Esse estilo musical, e principalmente Elvis Presley, tiveram grande participação na popularidade dos americanos e na influência do país sobre o mundo. Ambos eram vistos como símbolos da cultura americana. Eles eram jovens, atraentes e rebeldes, e representavam uma nova era de liberdade e individualidade. Essa popularidade internacional ajudou a promover uma imagem dos americanos como um país moderno e progressista. Nesse período, também se popularizava a maior rede de restaurantes e hambúrgueres do mundo, o tão aclamado McDonald's. E parecia que os Estados Unidos cresciam cada vez mais como um país saudável e alegre, como o melhor lugar do mundo na época para se viver. Mas a propaganda não era tão verdadeira assim. E nesse mesmo momento da história, estava acontecendo um dos maiores conflitos da história da humanidade, que mudaria o planeta para sempre: a Guerra Fria. A disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria nos anos 50 até 91 foi uma das maiores da história, onde ambas as superpotências competiam globalmente, utilizando diversas ferramentas, como poder militar, econômico e cultural. Durante esse período, a disseminação da cultura americana
desempenhou um papel crucial como componente do soft power dos Estados Unidos. Esse conceito refere-se à capacidade de influenciar outros países por meio de valores, ideias e cultura. A cultura americana, associada a conceitos como liberdade, democracia e progresso, apresentava-se como uma alternativa atrativa ao modelo soviético. Os Estados Unidos empregaram diversos canais para difundir sua cultura globalmente. O cinema hollywoodiano, por exemplo, era amplamente apreciado em muitas nações, retratando a vida americana de forma positiva e contribuindo para a promoção da imagem dos Estados Unidos como uma nação próspera e atrativa. A música americana, representada por artistas como Elvis Presley, os Beatles e Michael Jackson, alcançou renome internacional, ajudando a difundir a cultura americana como vibrante e atrativa. A moda americana, com marcas como Levi's, Nike e Coca-Cola, tornou-se global, contribuindo para a percepção da cultura americana como sofisticada e cosmopolita. Essa disseminação cultural foi um fator determinante na vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, fortalecendo a imagem positiva do país e ampliando seu soft power, consolidando sua influência global. Como país com forte influência global, os Estados Unidos conseguiam dar passos mais largos e estar sempre à frente dos seus adversários. Exemplos específicos dessa disseminação cultural incluem o programa Fulbright, que enviava professores e estudantes americanos ao redor do mundo, a criação da Voice of America, uma rádio internacional em línguas estrangeiras, e o estabelecimento da United States Information Agency, responsável pela promoção da cultura americana no exterior. Mesmo após o término da Guerra Fria, a disseminação da cultura americana continuou sendo uma ferramenta crucial do soft power dos Estados Unidos. Naquele momento da história, a propaganda anticomunista pregada pelos Estados Unidos foi um grande pontapé para que a América, como é chamada pelos seus cidadãos, se consolidasse de fato como uma enorme potência política e econômica. O estilo de vida americano, ou American Way of Life, é um conjunto de valores e ideias que são frequentemente associados ao país, incluindo liberdade, democracia, progresso e consumismo. A propagação desse estilo americano foi uma estratégia importante dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e isso influenciou fortemente o mundo até os dias atuais. Os anos 1960 foram marcados por uma série de movimentos sociais que desafiaram o status quo. Dois dos movimentos mais importantes foram o movimento pelos direitos civis e o movimento anti-guerra. O movimento pelos direitos civis foi um movimento liderado por afro-americanos que lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos. E o que assusta é que, de fato, a história dos Estados Unidos está recheada de episódios relacionados à censura e racismo, mesmo a propaganda ideológica da época, pregando com todas as suas forças que os Estados Unidos, com seu capitalismo e anticomunismo, exaltava a liberdade de expressão e as liberdades individuais. A escravidão no país terminou em 65, quando a Guerra Civil Americana chegou ao fim. No entanto, mesmo depois disso, as pessoas que antes eram escravizadas não receberam direitos básicos. Muitas pessoas no sul do país não aceitavam que os negros livres tivessem os mesmos direitos que os brancos. Antes mesmo do final da guerra, em alguns estados do sul, havia leis que separavam brancos e negros, como leis que proibiam casamentos entre brancos e negros. Após a abolição da escravidão, alguns grupos, como a sociedade secreta Ku Klux Klan, que começou também em 65, ficaram mais ativos em apoiar essas leis discriminatórias. Nos Estados Unidos, cada estado podia fazer suas próprias leis. Assim, a partir da década de 70, no sul do país, surgiram um conjunto de leis conhecido de maneira pejorativa como Jim Crow, que oficializaram a segregação racial. Essas leis diziam que os negros e brancos não podiam usar os mesmos lugares em lugares públicos, como escolas, transportes e hospitais, e em lugares privados, como hotéis, restaurantes e teatros. Eles precisavam ter instalações separadas. Também havia leis sobre casamentos e mistura racial. Mesmo com essas leis, houve resistência desde o início, incluindo a luta pelos direitos civis das pessoas negras e a criação de organizações como a National Association for the Advancement of Colored People, que começou em 1909. Contudo,
as primeiras vitórias significativas só aconteceram na década de 50. A discriminação era tamanha e tão absurda que existiam até leis para que negros cedessem espaço nos transportes para que mais brancos pudessem se locomover. Ainda na década de 50, a fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, por Martin Luther King, representou mais um marco do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, defendendo a resistência pacífica. Em 63, a Marcha sobre Washington, liderada por Luther King e demais militantes, reuniu cerca de 250 mil pessoas contra a segregação racial. Esse movimento amplamente pacífico influenciou a aprovação de leis que garantiam direitos à população afro-americana. A primeira e mais importante delas foi a Lei dos Direitos Civis, de 64, que encerrou as leis de segregação racial nos Estados Unidos e permitiu, legalmente, que os negros frequentassem os mesmos locais e ocupassem os mesmos lugares que a população branca. Além das discriminações raciais, a lei pôs fim a discriminações religiosas e de nacionalidade no país. Surgiram ainda outros movimentos que não tinham uma abordagem tão pacífica como o de Luther, como o Movimento dos Panteras Negras, fundado em 1966 por dois universitários negros chamados Huey Newton e Bob Seale, que utilizavam de armamentos e uma abordagem muito mais intimidatória a princípio, para lutar por seus direitos e contra a violência que sofriam, como os mesmos pregavam, mas que continham algumas ideias que até hoje levanta discussões, já que, embora de forma grossa, ambos lutavam pelas mesmas causas, os dois movimentos tinham formas muito diferentes de lidar e enxergar toda essa situação. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a cultura pop dos Estados Unidos se espalhava cada vez mais, com grupos como os Beatles que surgiram logo no início da década, que apesar de não serem americanos, tocavam uma mistura de rock, pop e música folk americana, e falavam sobre a cultura americana em suas letras, o que gerou cada vez mais sucesso ao longo dos anos seguintes. Nos anos 80, os Estados Unidos já estavam bem mais consolidados como um país muito influente e conhecido mundialmente, mas aqui inicia-se um dos pontos mais cruciais de toda a influência do país: a ascensão da MTV e música pop e a expansão do cinema hollywoodiano. A década de 80 viu a ascensão da MTV, um canal de televisão a cabo dedicado à música pop. A MTV ajudou a popularizar a música pop em todo o mundo, apresentando vídeos musicais de artistas de todo o mundo. A música pop americana foi particularmente popular nessa mesma década, onde artistas como Michael Jackson, Madonna e Prince se tornaram estrelas globais. Sua música, estilo e personalidade ajudaram a promover a cultura americana em todo o mundo. Essa influência foi tão forte que hoje é simplesmente impossível que você não conheça ou já tenha ouvido pelo menos alguma coisa do rei do pop. Os anos 80 também viram a expansão do cinema hollywoodiano. Os filmes americanos se tornaram populares em todo o mundo, e eles também ajudaram a promover a cultura americana por toda parte. Filmes como Star Wars, O Extraterrestre e Indiana Jones se tornaram fenômenos globais. Eles foram vistos por milhões de pessoas por todo o globo e são lembrados até hoje. A partir dos anos 90 até os dias atuais, aconteceram tantas coisas que é difícil definir muitos pontos em apenas um vídeo. Mas, sem dúvida alguma, a mais importante de todas elas foi o advento da internet e o nascimento das empresas de tecnologia que dominam todo o mercado mundial atualmente, como Apple, Google e Facebook. Não existe mais um mundo onde não estejamos envolvidos dentro de tecnologias americanas, já que as maiores Big Techs do mundo são americanas. A internet surgiu como um protótipo visto como genial e se tornou de fato parte crucial de nossas vidas e de toda a existência da civilização moderna. Mas como está a situação dos Estados Unidos na nossa era? Com o crescimento de tantos países como Coreia do Sul e China, os Estados Unidos ainda detêm o poder? E como é viver nos Estados Unidos nos dias atuais? Esse é de fato o melhor país do mundo para se viver? Eu vou te mostrar isso a partir de agora. Como vivem as pessoas nos Estados Unidos? Um dos elementos que caracterizam o alto padrão de vida nos Estados Unidos é a sua ampla variedade de opções de moradia,
que vão desde elegantes apartamentos urbanos até espaçosas casas suburbanas e propriedades rurais chamativas. Essa diversidade possibilita que os cidadãos escolham residências que atendam às suas preferências, adequando-se às suas formas de viver e necessidades individuais. Além disso, o acesso a uma rica infraestrutura de lazer é uma parte essencial desse padrão de vida. Os habitantes dos Estados Unidos desfrutam de uma incrível variedade de opções para atividades de entretenimento e recreação. Desde parques nacionais e praias, até restaurantes sofisticados e shoppings luxuosos, há sempre algo para todos os gostos e interesses. A diversidade geográfica e cultural do país também contribui para experiências únicas, incluindo festivais e celebrações que refletem as diferentes tradições e origens dos cidadãos estadunidenses. Mas, ao contrário do que pensamos, os Estados Unidos não é um país perfeito e, apesar de ser uma superpotência, enfrenta dificuldades internas como qualquer outro país do mundo. Um dos aspectos mais evidentes dessas dificuldades é a disparidade na qualidade de vida dos cidadãos, que varia consideravelmente com base na classe social das comunidades existentes no país. Apesar da riqueza abundante e das oportunidades disponíveis, a pobreza persiste em muitos estados, com acesso limitado a cuidados de saúde, educação e oportunidades de emprego para aqueles que estão em desvantagem socioeconômica. A desigualdade econômica é uma questão preocupante nos Estados Unidos, onde a classe média está encolhendo cada vez mais. Enquanto os americanos de classe alta desfrutam de um alto padrão de vida, muitos outros lutam para atender às necessidades básicas. Essa desigualdade econômica não apenas afeta as vidas individuais, mas também tem implicações sociais e políticas, criando divisões na sociedade e afetando a estabilidade social. O acesso a uma educação de qualidade e a cuidados de saúde também é um fator determinante na qualidade de vida, e a ausência de acesso a esses serviços pode representar um grande problema para as comunidades mais pobres. Outro tema importante é a alimentação. Enquanto no Brasil e em muitos países, o almoço é tradicionalmente uma refeição mais completa e substancial, geralmente incluindo uma variedade de pratos quentes, carnes, arroz, feijão e legumes. Nos Estados Unidos, o almoço muitas vezes se concentra em opções rápidas e práticas, como sanduíches ou saladas, destinadas a atender às necessidades da rotina agitada. É comum as pessoas optarem por refeições leves e de preparo rápido durante o dia de trabalho, enquanto o jantar pode ser mais substancial e demorado. Este padrão alimentar pode variar amplamente de pessoa para pessoa, dependendo do estilo de vida, das obrigações diárias e das preferências individuais. No entanto, o jantar muitas vezes representa uma oportunidade para desacelerar e desfrutar de uma refeição mais completa e satisfatória, enquanto o café da manhã e o almoço tendem a ser mais práticos e rápidos para acomodar as agendas movimentadas. Consumismo. Outro aspecto forte da cultura estadunidense é o consumismo. Os Estados Unidos são frequentemente caracterizados como uma sociedade consumista, onde o ato de comprar e adquirir bens materiais desempenha um papel central na cultura e economia. O consumismo é amplamente visível nas inúmeras opções de compras disponíveis, desde shoppings enormes até lojas online de fácil acesso. As pessoas muitas vezes associam seu status e identidade com os produtos que possuem, criando uma cultura de busca constante por novas aquisições. No entanto, esse consumismo também levanta questões sobre sustentabilidade, impacto ambiental e bem-estar, à medida que os cidadãos buscam um equilíbrio entre o desejo de possuir e a consciência das consequências do consumo excessivo. O consumo desenfreado, muitas vezes, leva a altos níveis de endividamento pessoal, uma vez que as pessoas podem se sobrecarregar com dívidas de cartão de crédito e empréstimos, prejudicando sua saúde financeira e até mental a longo prazo. Além disso, o foco excessivo no consumismo pode minar a felicidade e o bem-estar das pessoas, uma vez que a busca constante por bens materiais muitas vezes não se traduz em satisfação duradoura, gerando estresse e insatisfação. O poder dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo,
pois é líder em diversas esferas de poder, tais como força militar, diplomacia e alianças, capacidade espacial, influência na segurança global e poder de sanções. Os Estados Unidos mantêm as forças armadas mais poderosas do mundo, consolidando seu status como uma superpotência militar. Com um orçamento de defesa substancial, as Forças Armadas possuem tecnologia de ponta, uma vasta frota de navios de guerra, aeronaves de combate de última geração e uma presença militar global em bases e instalações estratégicas em todo o mundo. Além disso, os Estados Unidos possuem um arsenal nuclear considerável, que é uma parte integral de sua estratégia de dissuasão nuclear, garantindo que qualquer adversário em potencial pense 2 vezes antes de considerar ações hostis. Essa força militar significativa confere ao país uma influência considerável nas relações internacionais e a capacidade de responder a uma variedade de desafios globais. A presença militar global dos Estados Unidos também desempenha um papel fundamental na manutenção da estabilidade e segurança em várias regiões do mundo. As operações militares e exercícios conjuntos com aliados contribuem para a cooperação internacional e ajudam a enfrentar ameaças comuns, como o terrorismo e a pirataria. No entanto, essa presença também pode gerar controvérsias e preocupações em algumas partes do mundo, levantando questões sobre soberania e a natureza das relações internacionais no século XXI. Portanto, a projeção do poder militar dos Estados Unidos tem implicações significativas, tanto para a segurança global quanto para a política internacional. Além da sua força militar, as alianças internacionais e a econômica, os Estados Unidos têm sido líderes na exploração espacial desde o início da era espacial. A Agência Espacial Americana, conhecida como NASA, é reconhecida internacionalmente como uma das agências espaciais mais avançadas e influentes do mundo. A NASA tem uma longa história de marcos notáveis, incluindo o pouso na Lua em 1969, durante a missão Apollo 11, e a operação contínua da Estação Espacial Internacional. Além disso, os Estados Unidos têm sido pioneiros na exploração de Marte, com várias missões robóticas de sucesso, como os rovers Opportunity, Curiosity e Perseverance. Essa liderança na exploração espacial continua a impulsionar avanços científicos e tecnológicos, ao mesmo tempo em que fortalece a posição dos Estados Unidos como uma potência espacial. A capacidade espacial dos Estados Unidos não se limita apenas às atividades da NASA, uma vez que o setor espacial privado também desempenha um papel significativo. Empresas como a SpaceX, fundada por Elon Musk, e a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, estão competindo ativamente no mercado espacial e trabalhando em projetos ambiciosos, como voos tripulados à Lua e Marte. Isso não apenas impulsiona a inovação, mas também expande a presença do país no espaço comercial. Portanto, a capacidade espacial dos Estados Unidos é uma fonte constante de progresso científico e econômico, contribuindo para sua influência global no setor espacial. Por ser detentor de um poder tão grande em vários setores estratégicos, as sanções dos Estados Unidos é uma ferramenta geopolítica poderosa que lhes permite exercer influência e pressão sobre nações e entidades em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos pode impor uma variedade de sanções econômicas, incluindo restrições comerciais, congelamento de ativos e proibições de negócios, como meio de punir regimes considerados hostis, como aconteceu com a Rússia recentemente, onde Biden sancionou a capacidade da Rússia de financiar e aumentar as suas forças armadas, além de limitar sua capacidade de negociar em dólar e outras moedas internacionais. Essas sanções são eficazes devido ao tamanho e à influência da economia dos Estados Unidos no cenário mundial, bem como ao papel central do dólar americano no comércio internacional. Isso significa que as sanções dos Estados Unidos podem ter um impacto significativo nas economias e nas operações de empresas e países que dependem do acesso ao mercado americano e ao sistema financeiro global. No entanto, o uso extensivo de sanções econômicas pelos Estados Unidos também levanta questões e controvérsias. Algumas críticas argumentam que as sanções podem afetar adversamente a população civil de um país, causando sofrimento humanitário, sem necessariamente atingir os objetivos políticos desejados. Além disso,
As sanções podem gerar tensões nas relações diplomáticas e comerciais, provocando reações adversas de países-alvo. Portanto, o poder de sanções dos Estados Unidos é uma ferramenta geopolítica que deve ser manejada com cuidado, equilibrando os interesses políticos com as consequências econômicas e humanitárias. Por outro lado, a ascensão de um presidente capaz de mudar o sistema mundial como conhecemos pode ser uma possível ameaça. Depois de ter te mostrado todos esses pontos, comenta aqui abaixo quais são as suas impressões sobre os Estados Unidos e o poder que este país exerce sobre os demais países do mundo. Grande abraço e até o próximo vídeo!